Olá, meu nome é Sônia, sou aluna do curso de Pedagogia da Faculdade Univesp. Nesse vídeo eu falo com vocês sobre como criar planos de aula, atividades ou avaliações de língua portuguesa utilizando o ChatGPT, essa ferramenta que pode ser uma grande auxiliadora no trabalho do dia a dia do professor. Criar planos de aula, atividades ou avaliações de língua portuguesa no ChatGPT requer um planejamento cuidadoso para avaliar as habilidades dos seus alunos. Esse processo envolve definir objetivos claros, selecionar os tipos de questões adequadas e configurar a avaliação na ferramenta. Nesse vídeo, iremos abordar os seguintes tópicos: conteúdos ou habilidades, os objetivos, tipo de questões, critérios, análise de desempenho e feedback. E ao final do vídeo, ainda teremos uma demonstração do nosso colega de faculdade, Luiz, demonstrando na prática, passo a passo, como criar atividades, avaliações ou planos de aula no ChatGPT. Em conteúdo e habilidade, você precisa estabelecer quais conteúdos e habilidades estarão presentes na elaboração da sua atividade ou avaliação. Lembrando que a atividade pode ser mais específica, relacionada a uma determinada aula ou conjunto de aula que você deu para os seus alunos, enquanto que a avaliação pode ter vários assuntos que você trabalhou no decorrer do bimestre. Identifique quais os objetivos da aula, assim como da atividade ou da avaliação. Estabeleça metas claras para testar a compreensão, a aplicação de conceitos e a capacidade de resolver os problemas. Determine quais os tipos de questões você irá aplicar, se serão objetivas, dissertativas ou com ambos os tipos. Nesse tópico, você deve levar em consideração o tempo de aula e a quantidade de questões necessárias para que haja um período adequado para que todos finalizem a atividade ou avaliação. Considere também as especificidades da sua turma. Se você tem aluno público-alvo de educação especial, você deve promover a inclusão de todos os seus estudantes. Estabeleça critérios claros para a correção, garantindo que a avaliação seja o mais justa possível e que nenhum estudante seja prejudicado. Na análise de desempenho, examine os resultados para determinar o aprendizado, o desenvolvimento, os pontos fortes e os fracos dos estudantes. E, se for necessário, você vai retomar os assuntos que a turma teve maior dificuldade. Apresente aos seus estudantes um feedback construtivo, destacando os progressos que eles tiveram e aponte também as áreas a serem aprimoradas. E agora, vamos para uma demonstração prática, no passo a passo, com o nosso colega Luiz, como você poderá criar o seu plano de aula, atividades ou avaliações utilizando o ChatGPT. Essa ferramenta que pode ser bastante útil para você, que vai auxiliar muito no seu dia a dia. Especificidades em sala de aula. Os usos são diversos: redações, listas de palavras de acordo com a classe gramatical necessária, sinônimos e os contextos em que podem ser aplicados, levantamento de textos base para propostas de dissertação, criação de tabelas e muito mais. Mas atenção! É necessário também observar se os estudantes estão fazendo uso adequado da ferramenta, não utilizando o ChatGPT para criar suas redações. Observar se os padrões de respostas são muito estruturados, se o vocabulário tem pouca variação de estilo, se utilizando de linguagem formal e técnica e repetição de frases que ocorre principalmente em textos mais longos. Pode-se também pedir ao estudante que explique como chegou à opinião exposta na redação. Isso irá ajudar a perceber possível uso indevido da ferramenta. Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender na prática como utilizar o ChatGPT para gerar um plano de aula na disciplina de língua portuguesa. O começo é sempre o mesmo, a gente vai pedir para gerar as habilidades
da BNCC, no caso, para disciplina na turma do 6º ano. E aí a ferramenta, caso vocês já tenham a habilidade que vocês desejam, vocês podem pular essa parte. Por exemplo, se a sociedade tem alguma habilidade, algum currículo próprio, ou a sua escola tem, você já tem alguma atividade que você quer trabalhar, alguma habilidade que você quer trabalhar, já pode colocar direto. Como aqui eu estou dando um exemplo, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse aqui, ó, produção textual, e vou pedir para gerar um plano de aula. Tendo como base a seguinte habilidade da BNCC. E vou copiar aquela habilidade que eu colei, que eu copiei lá em cima. E vou colocar: a aula será dada para a turma do 6º ano. E cada aula possui 40 minutos. E vou enviar. Automaticamente a ferramenta vai buscar e vai trazer as informações com o passo a passo de como fazer. Com o objetivo, tudo certinho. E depois a gente tem que copiar, verificar, né, se revisar, se está tudo ok, selecionar esse arquivo e colar no editor de texto para a gente poder editar conforme o padrão da escola ou da cidade. Nesta aula eu vou demonstrar aqui na prática como a gente pode gerar uma avaliação ou uma atividade na disciplina de língua portuguesa, e a habilidade que eu escolhi é essa daqui. É a habilidade de língua portuguesa na turma do 6º ano. O processo para gerar essa atividade é o mesmo dos outros conteúdos. Você tem que escrever aqui o que você quer. Então, no caso, gerar uma atividade. Vou colocar aqui com 5 questões, tendo como base a seguinte habilidade. Vou colar aquela habilidade que eu tinha selecionado. Aqui eu posso só gerar sim, mas eu vou pedir para... Eu quero escolher como serão essas questões. 4 questões serão com 4 alternativas cada uma. E uma questão vou colocar dissertativa. E vou enviar. Automaticamente ele gerou as questões, só que ele não gerou o gabarito. Primeiramente eu vou colocar para trocar a questão número 5. Por exemplo, vocês têm que revisar a questão por questão. Eu vou colocar aqui que eu não gostei da questão número 5. Então é só colocar alterar a questão número 5. E aí ele vai me gerar uma nova questão. E aí eu vou colocar gerar um gabarito. Assim, como é uma questão dissertativa, ele não gerou um gabarito. Ele colocou como deve ser mais ou menos a resposta, mas não um gabarito em si. Porém, como foi passado, vocês podem personalizar a atividade da forma que vocês desejarem, usando outra habilidade, usando outro conteúdo, usando outras questões, enfim. Podem fechar um pouco mais as questões. Por exemplo, eu coloquei 4 alternativas. Vocês podem colocar mais ou menos, fica a critério de vocês. A ferramenta permite você personalizar a avaliação do jeito que você desejar. Até mais, pessoal.